I love Rio. Depois do Flamengo, a vez do Vasco, o Corinthians leva outra surra carioca em noite da fera Edmundo. Lá vem o Palmeiras subindo a ladeira da classificação. O Verdão passou pelo Paraná e já está em 7º. O Glorioso continua horroroso. Pior que a rima, só o futebol do Botafogo. Copa Mercosul, no ritmo de França, São Paulo atropela a Universidade Católica e assume a ponta. Parabéns para ele, Luxemburgo completa 1 ano no comando da seleção. Antes de encarar a Copa Grand Slam, Guga sobe no ranking da solidariedade. Depois, intervalo no Esporte Total. Brasileirão 99 é na Band. Em campo tem o Botafogo buscando a recuperação. Coritiba e Botafogo ao vivo do Couto Pereira. Campeonato Brasileiro neste sábado, 4 da tarde. Boa tarde. O Esporte Total de hoje está começando agora com Gustavo Kirten. Antes de disputar a Copa Grand Slam na Alemanha, o número 5 do tênis conquista muitos pontos no ranking da solidariedade. Entre um treino e outro, Guga veio visitar a PAI de Florianópolis e ver como estão as obras da Casa Lar. A casa vai abrigar deficientes abandonados e Guga é quem está ajudando na construção. Mas a construção da casa beneficia também os alunos especiais que hoje estão na PAI, que transformaram a obra numa grande oficina. Vamos lá, vamos trabalhar, cara. Cuidado para não quebrar outra. Ninguém vai ninguém. A ajuda do tenista começou em 98 através do programa Guga e Amigos para a PAI. Até hoje, o tenista doa $200 por cada jogo disputado por ele. Mas a ideia do projeto nasceu em família. Minha mãe, meu pai, quando era vivo também, sempre ajudou a PAI, sempre esteve envolvido aqui com as crianças, com o pessoal daqui. Então foi amadurecendo essa ideia de tentar ajudar mais. É claro que hoje em dia tenho muito mais condições de ajudá-los. O meu nome também chama muito mais atenção. Então a gente resolveu, já que já estava tão ligado, né, nossa família toda com a PAI, a gente resolveu entrar nessa campanha com tudo. A grande recompensa de tudo isso vem do carinho e do abraço apertado que Guga ganha quando chega na PAI. Vai jogar bola! Em Londrina, Paraná, a turma da ginástica rítmica se preparou para encarar o Campeonato Mundial. 2 meses depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, as meninas da seleção brasileira de GRD estão mais uma vez de malas prontas. O destino agora é Osaka, no Japão, onde acontece o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, última eliminatória do pré-olímpico. Das 45 seleções inscritas no Mundial, apenas 10 estarão em Sydney no ano que vem. Rússia, Ucrânia, Espanha, Grécia, Bielorrússia e Bulgária são as favoritas. O Brasil vai como o melhor conjunto do continente americano e tem chances de se classificar para as Olimpíadas. É justamente o trabalho original, o fato de a gente estar levando a nossa cultura através da coreografia, porque isso não é comum, não é um trabalho comum dentro da ginástica rítmica. Eles continuam utilizando música clássica ou tema de filme, continuam dentro daquele mesmo. O Brasil estreia sexta-feira da semana que vem. A gente está bem preparada para chegar lá e conseguir fazer tudo que a gente treinou para conseguir a vaga. Futebol internacional. O Rivaldo deu mais um show na Espanha. Ele marcou 2 vezes na vitória do Barcelona sobre a Fiorentina pela Liga dos Campeões e atingiu a marca de 59 gols com a camisa do clube catalão. Na véspera, outro brasileiro, Sávio, tinha comandado a goleada do Real Madrid para cima do Molde. Sávio começou a demolir o Molde na Suécia ao cruzar para Morientes abrir o marcador. No segundo tempo, ele passou por todo mundo e marcou um golaço, 2-0. Pouco depois, marcou o terceiro nesta cobrança de pênalti. Lillebeck diminuiu para os suecos. 1 minuto depois, Guti completou a festa madrilenha ao fazer Real Madrid 4, Molde só 1. No estádio das Antas, o Porto de Jardel recebeu o Olympiacos de Giovani. O brasileiro Esquerdinha marcou o primeiro do time da casa.
Aos 2 do segundo tempo, a esquerdinha cruzou e Jardel conferiu Porto 2, Olympiacos 0. Pelo grupo F, o Bayern de Munique com Elber foi à Escócia enfrentar o Glasgow Rangers, que saiu na frente com Alberts. O Bayern sofreu, mas no último minuto de jogo, Tarnath salvou a pátria alemã. 1-1 placar final. PSV, Eindhoven e Valência. Cláudio Lopes marcou primeiro para os espanhóis. Van Nistelrooy de pênalti deixou tudo igual, 1-1. Enquanto os times brigam nos torneios da UEFA, o presidente da entidade, Lennart Johansson, posava de anfitrião na inauguração da nova sede da federação, às margens do lago Geveva, em Nyon, Suíça. O prédio levou 3 anos para ser construído, ao custo de 20 milhões de dólares. Um luxo. Dedo duro eletrônico em campo. A televisão vai ajudar a CBF a combater a violência. Juiz escoltado pela polícia. Dirigente invadindo o gramado. Partida interrompida. Prisões e jogadores agredidos. Todo mundo aqui viu, sabe quem é. Eu vou dar parte dele, ele vai ter que ser preso. As brigas viraram rotina no Campeonato Brasileiro. E a violência também não fica atrás. Mas nem sempre os juízes relatam os casos de agressão na súmula e os jogadores ficam impunes. O corintiano Rincon deve ser um dos primeiros a receber punição. Na partida contra o Flamengo, ele acertou uma cotovelada no atacante Leandro. As imagens de violência gravadas pelas emissoras de TV vão servir de prova para indiciar os culpados. Nós estamos querendo que o tribunal haja com rigor e com mais rapidez, punindo quem comprovadamente tiver uma conduta equivocada, quer seja ele dirigente, árbitro, atleta ou mesmo clube. E o Tribunal da CBF prometeu divulgar hoje à tarde as primeiras punições comprovadas pelas imagens da TV. No próximo bloco tem festinha de aniversário para o Luxemburgo e a festa São Paulina na Copa Mercosul. Um ano de luxa na seleção. E mais uma noite feliz do artilheiro tricolor garante a liderança na Mercosul. Hoje, 23 de setembro, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem mais o que comemorar do que a entrada da primavera. A nova era começou em São Luís do Maranhão, com muita festa, estádio lotado e um empate em 1-1 com a Iugoslávia. Luxemburgo completa um ano na seleção com 22 jogos, 16 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 62 gols marcados, 21 sofridos. 70 jogadores foram convocados. O de maior destaque, sem dúvida, é Rivaldo, que, aliás, é também quem mais atuou neste período, 13 vezes. A seleção passou por muitos altos e baixos. Se goleou Equador e Rússia, perdeu para a Coreia. Se conseguiu o título da Copa América, perdeu da Copa das Confederações. Luxemburgo enfrentou 17 seleções, mas de expressão mesmo só 3: Holanda, Alemanha e Argentina. A Holanda, preocupada mais com diversão, acabou não mostrando o futebol eficiente de sempre. A Alemanha, em péssima condição física, parecia qualquer coisa menos a Alemanha. Então, o principal adversário de Vanderlei Luxemburgo foi a Argentina, de Marcelo Bielsa. Um duelo tático que começou na Copa América e deu Brasil, 2-1. No mês de setembro, as 2 últimas partidas e, sem dúvida, as mais importantes. No dia 4, em Buenos Aires, nossa seleção levou um banho dos argentinos e a derrota por 2-0 acabou saindo barato. Mas se a última impressão é a que fica, Luxemburgo está com tudo. O Brasil deu o troco no dia 7, em Porto Alegre, com um show de Rivaldo, comandante absoluto da memorável vitória por 4-2. Agora é ficar de olho no que vem por aí. Amanhã tem nova convocação para mais um amistoso contra a Holanda. Copa Mercosul, o Cruzeiro ataca de expressinho para encarar o Lanterna Racing pelo Grupo A. O técnico Levir Coupe cumpriu o que prometeu e mudou o time para a partida desta noite contra o River Plate em Buenos Aires. O intervalo de 48 horas entre o jogo na Argentina e a partida contra a Ponte Preta no sábado em Campinas pelo Campeonato Brasileiro foi fator determinante para a decisão. O desgaste de alguns jogadores também influenciou. Alex Alves e Paulo Isidoro foram mantidos, além da defesa titular. Um jogo difícil, ainda marcando uma final de campeonato, que é a Recopa. Então sempre
complica, né? Ainda sendo mais lá na Argentina. Então, a rivalidade é muito grande, então tem tudo para ser um grande jogo. A gente tem que ir com o espírito de que possamos buscar pontos lá em Buenos Aires para a gente seguir em frente à Mercosul. Tá aí o goleiro do Cruzeiro. Pelo grupo C, o São Lourenço venceu o Boca Juniors por 1-0 em Buenos Aires. Já o São Paulo passou pela Universidade Católica e assumiu a liderança numa noite de França. O São Paulo queria vencer para se classificar bem. Se fosse por goleada, aí sim seria ótimo, porque o saldo de gols nessa fase vale muito. Choveu fininho e fez frio de 14 graus ontem à noite no Morumbi. O torcedor era pouco, mas apareceu. E o São Paulo, com 3 atacantes, Raí, França e Marcelinho, foi à luta. Só chegou pela primeira vez aos 11 minutos nessa cabeçada de França. Depois, aos 15, nesse chute de Souza. Aos 18, nem fez esse pênalti que o árbitro não deu. O São Paulo era consciente de sua maior força, principalmente na rapidez de seu ataque. Aos 23, Souza lançou Marcelinho. Ele sabia que França estava no meio, meteu a bola e França só desviou do goleiro. São Paulo 1-0. E foi só no primeiro tempo. No segundo tempo, Brizuela quase surpreende. A bola passou perto da trave aos 3 minutos. A bola da direita, forte, novamente França. Ele escorou para fazer 2-0 o resultado final. Chuva, frio e tempo ruim. O torcedor saiu decepcionado porque esperava uma goleada. Apesar da vitória de 2-0, o São Paulo está preocupado. O próximo adversário dele, o São Lourenço, ganhou de 1-0 do Boca Juniors. Agora, o São Paulo tem que vencer o São Lourenço. No primeiro tempo, não fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, melhoramos um pouco, aceleramos um pouco mais o ritmo. E conseguimos uma vitória normal e bastante justa. O São Paulo depende de um empate no próximo jogo, tá certo? Preferíamos que o Boca tivesse vencido, porque tiraria o São Lourenço de qualquer chance de classificação. É um jogo difícil, um vai matar o outro, esperamos que nós possamos vencer. Jogando na frente, tô me dando bem, eu acho que esse, se não me engano, é o 38º gol meu na temporada. Né? Eu que estava jogando mais de meia, né? Ficava difícil fazer gol, mas dentro da área, graças a Deus, tô concluindo bem. Daqui a pouco tem mais um desastre do Botafogo Carioca, outra vitória do Verdão e o Vasco arrasando o Corinthians. O Palmeiras ganha outra e sobe. E a noite do animal no Pacaembu, Edmundo vira o bicho e destrói o timão. Fórmula Índia na Band é velocidade máxima com as maiores feras do automobilismo mundial. Las Vegas 500K. Esquenta a disputa na Fórmula Indy. Neste domingo, logo após o Super Técnico. Oferecimento Firestone, máxima segurança em pneus. Disponível nos revendedores autorizados. Campeonato Brasileiro. Gama vence o Grêmio em casa e está cada vez mais longe do rebaixamento. Ronaldinho tocou para Aguinaldo, que chutou forte. O goleiro Marcelo Cruz rebateu e quem aproveitou foi Cleison, 1-0 Grêmio. O empate do time de Brasília veio no segundo tempo. Rochinha cruzou na cabeça de Finazzi, bola no canto direito de Danley. Faltando 10 minutos para o final, a dupla do Gama voltou a funcionar. Rochinha cruzou e Finazzi meteu a cabeça. Gama 2, Grêmio só 1. Foi a primeira vitória do Gama em casa. O Botafogo fez de tudo para se recuperar no Maracanã, mas o Juventude deu mais sorte. Animado com a vitória sobre o Santos, torcedor arrisca o placar. 2-0. A primeira chance alvinegra é na cobrança de falta com Sérgio Manuel. O Juventude joga bem fechado e não dá espaços, então o jeito é arriscar de longe. E o Botafogo tenta com Reidner, com Russo e com Zé Carlos. A melhor chance alvinegra esteve nos pés de Valdir. Ele recebe o lançamento e sozinho chuta para fora. O Botafogo volta do intervalo apertando o Juventude. Rodrigo vai no último andar, mas cabeceia para fora. E aos 4 minutos, Cris faz o que ninguém esperava, o gol do Juventude. Em seguida, os gaúchos perdem a chance de ampliar. Daí até o final, só deu Botafogo. Foram várias oportunidades. Numa delas, Sandro faz o gol, mas o assistente assinala impedimento. E no final, Zé Carlos e Rodrigo
jogam para fora a chance do empate alvinegro. Fomos brindados aí com uma vitória altamente importante para nós. Não resolve o nosso problema totalmente, mas é um passo a mais que nós estamos dando. Eu tenho que pensar sempre no próximo jogo. Então, o próximo jogo é o Curitiba e vamos pensar no Curitiba. E continuo achando que não vamos cair. Fortalecidos, Zagallo e Prima continuam na lusa, mas estão tendo uma trabalheira daquelas para reabilitar o time. Com a chegada na primavera, começa o treino da lusa, de olho na recuperação dos pontos perdidos, mas sem Emerson e Leandro, que ainda precisam de fortalecimento muscular. A gente programa 2 vezes por semana, pelo menos, a gente tira do treinamento técnico para fazer uma parte de musculação. Zagallo e seu fiel escudeiro Luiz Carlos Prima sabem muito bem, o time precisa de vitória e o velho Lobo vai mudar a lusa. Achei que nós tínhamos que jogar com 3 zagueiros devido à maneira que o Grêmio estava escalado. Eu acho que a coisa funcionou nesse aspecto e agora eu estou retornando com os 2 laterais novamente. O técnico da Portuguesa também lança o seu grito de alerta. Se a Lusa já foi punida por invasão de campo em outras épocas, por que o Atlético Mineiro e o Estádio Independência ainda não foram punidos pela CBF? Eu esperava que existisse de fato essa mudança, porque se a Portuguesa já foi punida, ela está sendo indiretamente punida novamente pelo que ele não fez. Em Curitiba, o Palmeiras passou o maior sufoco contra o Paraná, mas Alex fez a diferença. Antes do jogo, o árbitro fez Paulo Nunes colocar outra camisa de mangas compridas como a dos outros jogadores. Paulo, o que o árbitro falou pra você? Eu não posso ficar com essa camisa dentro de campo. Me falaram que eu podia, por isso que eu usei. Quando a bola enfim rolou, o Palmeiras foi para cima do Paraná. Zé Maria cobrou falta, o goleiro Regis não segurou, o Zés tentou, mas Reginaldo Vital salvou. O Verdão seguiu no ataque, Paulo Nunes fez boa jogada e chutou para o Zés perder outra chance. Paulo Nunes era um tormento para a defesa paranaense. Nessa jogada, o zagueiro Milton Duó fez falta feia e levou amarelo. No segundo tempo, o Paraná tentou pressionar. Reginaldo Vital chutou, mas Marcos defendeu. Animado, o Paraná chegou de novo. Depois da cobrança de escanteio, o Elcio tocou e Marcos salvou mais uma. O Washington, que tentou chegar na jogada, foi atrapalhado por Roque Júnior e pediu pênalti. A resposta do Palmeiras foi mortal. Júnior lançou Paulo Nunes. O atacante dominou e passou para Alex. Com categoria, ele encobriu Regis. Golaço, 1-0. O garçom Paulo Nunes mudou de função. Ele foi sozinho, encheu o pé, a bola bateu na trave. Ficou nisso. Palmeiras 1, Paraná 0. No Pacaembu, a Fiel provocou e o animal reagiu. Deu no que deu. O Pacaembu estava praticamente lotado para mais uma sinfonia do Corinthians. E outra vez o time decepcionou. Já a orquestra vascaína parecia afinada, a começar pelo goleiro Carlos Germano. Sob a regência do maestro Edmundo, o Vasco precisou só de 9 minutos para chegar ao gol. O grande finale foi de Paulo Miranda. Mais 7 minutos de concerto, outra obra de arte. O acorde perfeito de Edmundo em forma de passe e o solo também perfeito de Donizete. Vasco 2-0. Veio o segundo tempo e com ele a expectativa do torcedor corintiano do time encontrar o ritmo certo. Mas nem Edilson acertava o tom. Pelo menos Edilson conseguiu o pênalti oferecido por Paulo Miranda. Marcelinho arrancou o primeiro aplauso. Logo depois, o lateral César Prates se atirou na bola e acertou em cheio a esperança corintiana. Mas em 2 minutos, do riso fez-se o pranto e a arquibancada teve que assistir calada o show de Edmundo. O primeiro gol foi de cabeça. No segundo, Nenê atravessou o ritmo e o final mais do que previsível. O Corinthians ainda tentou consertar a péssima apresentação, mas a noite era de pouca inspiração. Quem pagou pelo concerto se achou no direito de cobrar pessoalmente dos jogadores.
O show quase não termina quando o técnico Antônio Lopes foi expulso por reclamação. No final, Vasco 4, Corinthians 2. O Corinthians, que começou o campeonato com 7 vitórias consecutivas, nas últimas 4 perdeu 3, 2 delas de goleada. Se o time tem o melhor ataque da competição, a defesa preocupa. O técnico Oswaldo de Oliveira admite que houve falhas individuais, mas acha prematuro falar em mudanças. Todos nós somos culpados, os jogadores, eu, a comissão técnica, porque quando nós ganhamos, ganhamos todos. Agora, apesar de todos os pesares, nós não podemos esquecer que o Corinthians ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Edmundo fez 2 gols e deu passe para os outros 2. No final, aviso às torcidas adversárias: não cutuque o animal com vara curta. Sempre que eu não vou fora, a torcida adversária começa a xingar e me dá mais motivação para jogar mais. Uma boa tarde para você e até amanhã.